Olá, eu sou Enzo Matheus e não estou sozinho. Estou com o Felipe Gabriel e o Pedro Luan, e nós vamos apresentar o nosso trabalho de literatura. Bom, antes de começar o trabalho, professora, eu gostaria de avisar e pedir desculpa, porque o nosso trabalho vai estar meio incompleto. É que a gente era um grupo de 5 pessoas, aí o Brian e o Caio Roberto, eles simplesmente, um dia antes de entregar o trabalho, eles falaram que não iam fazer porque não estavam com vontade. Aí a gente ficou sem a parte deles dois. Mas vai dar tudo certo. Aí tem algumas partes que vai parecer incompleta, mas não dá nada não. A gente dá o nosso máximo. Enfim, eu vou falar sobre o quentismo. Primeiramente, o que o dicionário tem a dizer sobre o quentismo? O quentismo é um estilo, gosto, manifestação artística, filosófica ou literária. Você ficou um pouco confuso, não ficou? Pois é, eu também fiquei, mas eu vou ler com você agora e explicar, meu amigo ou minha amiga. O quinhentismo corresponde ao período literário que ocorreu entre os anos 1500 até 1601, que abrangiu todas as manifestações literárias produzidas no Brasil naquela época. Na época do seu descobrimento, durante o século XVI, e possui ideias semelhantes ao Renascimento, que ao mesmo tempo vivia seu auge lá na Europa. O quinhentismo reúne relatos da viagem com características informativas e descritivas. Eles são textos que descrevem as terras descobertas pelos portugueses durante o século XVI, desde a fauna, flora e o povo descoberto pelos portugueses. Ah, e uma curiosidade rápida. O quinhentismo brasileiro aconteceu paralelamente ao classicismo português. Aqui está algumas características do quinhentismo. As crônicas feitas nas viagens, os textos descritivos e informativos, as conquistas e o material espiritual, a linguagem simples deles e a utilização de adjetivos por eles. Agora eu vou falar sobre o quentismo que ocorreu no Brasil. O quentismo do Brasil ocorreu do ano 1500 até 1601. Bastante tempo, não é? Na verdade, não. 100 anos não é nada comparado a outras fases que nós já passamos durante a história. Assim que os portugueses chegaram em nosso território brasileiro, que foi em 1500, os escrivães que os acompanhavam anotavam absolutamente tudo o que eles faziam, desde terras visitadas até navios que eles encontravam no caminho e até animais vistos nos locais. Além disso, os jesuítas, que eram os responsáveis por catequizar os índios que aqui viviam no Brasil naquela época, criaram uma nova categoria de textos, digamos assim, né? E essas categorias de texto fizeram parte do quinhentismo. E o nome das categorias eram a literatura de catequese. O nome é bem autoexplicativo. Os principais cronistas da época eram o Pero Valdez, Pero Magalhães, Manuel de Nóbrega e José Anchieta, que escreveram vários textos da época. Bom, esse foi o descobrimento do Brasil. Agora eu vou falar um pouco sobre a carta do descobrimento do Brasil que foi feita. Bom, para começar, o descobrimento do Brasil é um acontecimento marcado pela descoberta de novas terras no dia 22 de abril de 1500, pouco mais de um mês depois da partida do navio dos portos de Lisboa. A primeira porção de terra vista por eles foi a ela recebeu o nome de Monte Pascoal. Contudo, os portugueses desembarcaram em Porto Seguro e durante o tempo que ficaram lá, fizeram muitos registros importantes e reabasteceram os navios. O primeiro documento que relata o descobrimento do Brasil foi feito por Pero Vaz de Caminha,
que era o escrivão da expedição feita. O registro foi enviado ao rei no dia 1º de maio de 1500, quando uma embarcação retornou a Portugal. Em sua carta, Pero Vaz relatou a chegada a um novo lugar, ainda não explorado por eles, que havia sido batizado de Ilha de Vera Cruz. Pero relatou o encontro com os indígenas, chamando-os de pardos com afeições avermelhadas, de bons rostos e narizes. Agora eu vou ler a carta para vocês. Pardos, nus, sem coisa alguma que lhes cobrisse suas vergonhas. Traziam arcos nas mãos, e suas setas. Vinham todos rijamente em direção ao batel, e Nicolau Coelho lhe fez sinal que pousassem os arcos, e eles os depuseram. Mas não pôde deles haver fala nem entendimento que aproveitasse, por o mar quebra nas costas. É isso, pessoal. Agora vamos para a próxima etapa da apresentação. Obrigado. Olá, meu nome é Felipe e hoje vou falar para vocês o material literário produzido no Brasil e sobre o Brasil. Vamos lá. O quintismo representa a primeira manifestação literária do Brasil e também ficou conhecida como literatura de informação. É um período literário que reúne relatos de viagens com características informativas e descritivas. São textos que descrevem as terras descobertas pelos portugueses no século XVI, desde a fauna, a flora e o povo. Vale lembrar que o quinhentismo brasileiro ocorreu paralelo ao classicismo português e o nome do período refere-se à data de início 1500. Quinhentismo no Brasil. Com a chegada dos portugueses em território brasileiro em 1500, as terras encontradas foram relatadas pelos escrivões que acompanhavam os navios. Assim, a literatura de informação foi produzida pelos viajantes no início do século XVI, no período do descobrimento do Brasil e das grandes navegações. Além disso, os jesuítas responsáveis por catequizarem os índios criaram uma nova categoria de textos que fizeram parte do quinhentismo, a literatura de catequese. Os principais cronistas desse período são Pero Vaz de Caminha, Pero Magalhães Gandavo, Padre Manuel da Nóbrega e Padre José de Anchieta. Características do quinhentismo: crônicas de viagem, textos descritivos e informativos, conquista material espiritual, linguagem simples, utilização de adjetivos. Autores e obras do quinhentismo. Muitos viajantes e jesuítas contribuíram com seus relatos para informar aos que estavam do outro lado do Atlântico suas impressões acerca de nova terra encontrada. Por isso, muitos dos textos que compõem a literatura quinhentista possuem forte personalidade, ou seja, as impressões de cada autor. A obra desse período que mais se destaca que são as cartas de Pero Vaz de Caminha, José de Anchieta, Pero Magalhães Gandavo e Manuel de Nóbrega, já citado antes. Eu sou Pedro Luan e eu vou falar um pouco sobre a relação do quinhentismo com a descoberta do Brasil. Bom, o quinhentismo é exatamente o momento em que os portugueses chegam ao Brasil, né? E com a chegada dos portugueses em território brasileiro, exatamente em 1500, no dia 22 de abril, as terras que foram encontradas aqui foram relatadas pelos escrivães que acompanhavam junto dos navios. Assim, a literatura de informação foi totalmente produzida pelos viajantes que estiveram lá no início do século XVI, no período do descobrimento do Brasil e das grandes navegações. Além disso aí, os jesuítas, né, responsáveis por catequizarem os índios, eles criaram uma nova categoria de textos que fizeram parte do quinhentismo, a literatura de catequese. E os principais nomes, os principais cronistas, né, são Pero Vaz de Caminha, Pero Magalhães Gandavo, Padre Manuel da Nóbrega e o Padre José da Anchieta. Sobre isso, beleza, né? Agora, um pouco sobre a relação com a natureza, né?
Uma questão importante é, é saber que os portugueses tinham como objetivos explorar as novas terras por aí, né? Pois queriam conquistar mais territórios, buscar ouro e especiarias, como cravo, pimenta, canela e etc. E até tentar converter pessoas para a religião católica, né? Mas chegando aqui, descreveram a natureza como um lugar encantador. Na visão deles, tudo era visto como algo belo e divino, como indícios da mensagem de Deus. Vale lembrar, né, a forte manifestação religiosa presente em Portugal naquele tempo, naquele momento, naquela época. O exemplo disso era o solo, o clima, a fauna e a flora. Tudo isso era citado e era visto como um Éden, um paraíso, ou que foi criado no começo de tudo, né? Bom, aqui encerro minha parte, espero que goste.